Olá, 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 futuros escreventes do Tribunal de Justiça do Judiciário de São Paulo. Vamos lá. Professor Irineu, mais uma vez com você aqui no Nova Concursos. Vamos iniciar aí a nossa live de hoje, tá bom? Muito prazer receber você aqui conosco no canal do YouTube do Nova Concursos. Hoje nós vamos tratar de alguns pontos, na verdade, muito legais aí para a nossa prova, que é a resolução de algumas questões envolvendo conteúdo de direito constitucional para sua prova, que está em vias de acontecer, não é isso? Já estamos aí em contagem regressiva para sua prova, que vai ocorrer daqui 2 domingos, não é isso? Uma semana e um pouquinho aí vai estar ocorrendo a sua prova. Antes de mais nada, agradeço aí a sua participação, tá bom? O professor está acompanhando aqui também o nosso chat pelo celular aqui do lado do computador, só que o professor aí é meio atrapalhado, mas eu vou olhando aí de vez em quando para verificar o que vocês estão postando aí para nós, tá bom? O professor tá falando aqui da cidade de Mogi das Cruzes, Alto Tietê, aqui na região metropolitana de São Paulo, e eu tô vendo aí, tem bastante gente aqui, o pessoal de Campinas, pessoal de Araraquara, pessoal de Mogi também, pessoal de Imbu, Bauru, Santos, Peruíbe aí, Caraguá, pô, Caraguá é pertinho daqui também, vamos lá, bacana, tem gente de São Paulo, gente de Guarulhos aí assistindo a nossa live, é um prazer imenso aí ter você conosco, tá bom? Eu postei, se você voltar aí no chat, o professor mandou um link para você, esse link é o link do canal do Telegram do professor. Basta você entrar, procura aí o canal do Telegram, você vai ver as questões disponíveis aí no nosso canal, tá bom? O professor já enviou e também já enviei para o Nova Concursos. Ele vai disponibilizar essas questões para você no canal do Telegram para escrevente técnico do Judiciário. A Jéssica, que está auxiliando o professor aqui na moderação, ela está passando aí alguns links para você, do qual você terá acesso aí a conteúdos exclusivos do Nova Concursos. E antes de mais nada, eu preciso te lembrar, dá uma olhadinha. Semana que vem, olha, dá uma olhadinha, não perca essa informação. Semana que vem, dia 30, sábado, véspera da sua prova, vamos ter o reta final lá no Nova. Todos os professores vão estar reunidos, observando aí as questões de prevenção social, né, por conta do Covid ainda, mas vamos estar reunidos lá no estúdio do Nova, lá na Avenida Paulista, para gravar o reta final aí para você do Nova Concurso, tá bom? Conteúdo enorme aí, todos os professores do Nova que trabalham com o Tribunal de Justiça vão estar presentes. Então não perca esse evento, vai ser um mega evento aí disponível para você e gratuitamente no canal do YouTube, tá bom? Siga o Nova Concurso nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, para você receber essas informações, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aí o nosso conteúdo. Então a nossa live de hoje é a live, Alexia participando da nossa aula, a nossa live é a live tratando sobre as resoluções e questões para o TJ São Paulo de Direito Constitucional, tá bom? Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela e vamos iniciar aí estas análises do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Questão que é só para você saber o que o professor separou aqui para você. Perceba, eu separei questões da VUNESP, todas as questões são questões VUNESP, de outras bancas diversas do TJ, mas que seguem o mesmo perfil, que segue o perfil da VUNESP, de pontos que o professor acredita que possam vir a aparecer na sua prova, tá bom? Então esse foi o critério que o professor utilizou para a separação dessas questões. Então, sem delongas, vamos lá. Questão primeira, ela fala o seguinte, ó: considerando que a Constituição Federal dispõe que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, é correto afirmar que estaria em concordância com o texto constitucional
a seguinte norma. Aí nós vamos ter aí a norma explicitando este assunto. Vamos lá. Antes de adentrar nesse conteúdo, eu preciso ressaltar para você esse tópico daquelas questões, daqueles remédios, daqueles elementos que são gratuitos dentro da nossa Constituição Federal. Perceba, alguns remédios e alguns institutos dentro do direito constitucional são gratuitos, ou seja, o indivíduo não vai pagar absolutamente nada. E essa questão, esse ponto desses remédios gratuitos, volta e meia eles são explorados pelas bancas, tá bom? Em especial a VUNESP. Vamos lá. Primeiro que eu quero falar para você aqui é a questão do direito de petição e a obtenção de certidões. Artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição, ela traz para nós aqui a seguinte previsão. Vamos lá. Qual que é a previsão que nós temos aqui? São assegurados, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra as ilegalidades ou abuso de poder. Então perceba, direito de petição é um dos remédios, na verdade nós chamamos isso de um remédio administrativo, tá bom? Remédio constitucional administrativo, que vai buscar resguardar a defesa de direitos, a ilegalidade e o abuso de poder. Ele é totalmente gratuito. E além disso, o nosso indivíduo também não vai arcar com nenhum valor para obtenção de certidões em face da administração pública, objetivando aí a defesa de direitos e esclarecimentos de situações que envolvam aí o seu interesse pessoal, tá bom? Então, nós temos aqui esse primeiro remédio administrativo. Segunda questão, aqui é sempre cobrada a ação popular, é um remédio constitucional muito interessante. A parte em azul que está aparecendo aí na sua tela é um ponto relevante que você precisa se atentar. Vamos lá, o que nós estamos aqui falando, tá bom? O que nós estamos falando aqui? A ação popular, ela tem a seguinte previsão para nós. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Então aqui, quando olhamos para esse remédio, ação popular, a regra é que esse remédio seja gratuito, ou seja, o nosso autor não suportará qualquer ônus relacionado a custas ou a sucumbência da nossa ação. Mas toda regra possui pelo menos uma exceção. A exceção é quando o nosso autor tiver comprovado, tiver agindo de má-fé, aí ele vai arcar tanto com as custas quanto a sucumbência. Então perceba, em relação à questão da moralidade administrativa, eu chamo sua atenção para a prova da VUNESP. Por quê? Você percebe que em que pese a VUNESP não adentrar no cenário político, mas você percebe que nesse momento que nós passamos aí, desde o início da pandemia até agora, temos diversas discussões aí perante os tribunais superiores, em especial no STF, de assuntos relacionados à moralidade administrativa. Então isso pode ser objeto de questionamento na sua prova. E só para dizer que o professor não falou desse tópico, lembre-se dos 5 princípios básicos do direito administrativo, que estão previstos no artigo 37, que é um dos conteúdos do seu edital, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então não esqueça desses 5 preceitos básicos aí para a nossa avaliação, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aqui, falando de outra questão. Habeas corpus e habeas datas são 2 remédios constitucionais importantes. Lembrando que esses 2 remédios, eles são totalmente gratuito. Eu costumo brincar, se começou com S é gratuito. Se começou com M, mandato de segurança ou mandato de injunção, você vai ter que arcar com o valor, você vai ter que arcar com a despesa
relacionado a esse conteúdo, tá bom? Então esses dois remédios são gratuitos. Entretanto, não esqueça da sutileza do nosso poder constituinte originário. Dá uma olhadinha na parte final desse dispositivo. Ainda são gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania. Todos aqueles atos que forem necessários para o exercício da cidadania pelo nosso indivíduo, a administração pública também não poderá cobrar. Eles têm que ser totalmente gratuitos, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo aqui nesta questão, nós temos ainda a previsão de que o Estado arcará com assistência jurídica integral e gratuita feita ao indivíduo que comprove insuficiência de recursos. Esta assistência jurídica, ela é feita pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública dos respectivos estados, cada um de acordo aí com a sua respectiva competência, tá bom? Agora vamos lá. Nesse caso, para ter direito à justiça gratuita, o nosso indivíduo precisa comprovar a insuficiência de recursos. Ou seja, ele precisa trazer comprovação de que ele é pobre, sobre a concepção jurídica do termo. E o pobre para nós é aquele que não consegue arcar com as custas do processo, ônus de sucumbência e demais emolumentos, se for necessário recolher perante o judiciário, sem prejuízo de seu sustento ou sustento de sua família, tá bom? Vamos lá. Agora sim, vamos falar da nossa questão. Você viu, nós tratamos aí diversos assuntos e lembrando aqui que nós estamos falando, só para não perder o viés da questão, ó, considerando que a Constituição dispõe que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, é correto afirmar, nesta matéria, que estaríamos em consonância com o texto constitucional a seguinte norma. Vamos lá, vamos lá. Alternativa A. A lei federal que estabelece normas gerais regulamentando o direito à gratuidade dos referidos registros. Aqui nós estamos falando da lei de registros públicos, tá bom? Exige a comprovação documental da condição de pobreza e impondo a taxa de obtenção das respectivas certidões. Na verdade, não existe esta taxa, tá bom? Não existe esse valor a ser recolhido, por uma vez que a pessoa é pobre. Isso que está de vermelho é o erro da nossa questão, tá bom? Vamos lá. Questão alternativa B, vamos lá. A lei federal que estabelece normas gerais regulamentando o direito das pessoas pobres a efetivarem esses registros e a obtenção de suas respectivas certidões, exigindo que a pobreza seja documentalmente comprovada. Na verdade, não exige que haja comprovação documental, exige que eles sejam reconhecidamente pobres. Na verdade, a documentação pode ser uma das formas. Na verdade, ela é a principal, mas não a única, tá bom? Vamos lá. Alternativa C. E sem demoras eu vou mostrar para você que essa daqui é a nossa alternativa correta, tá bom? Vamos lá, vamos lá. A lei federal que estabelece normas gerais, ampliando o direito de gratuidade dos referidos registros, bem como a primeira certidão a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros, independentemente de sua condição ou situação financeira. Então, olha que interessante. A nossa Constituição fala que as certidões de nascimento e a certidão de óbito, ela será gratuita para os reconhecidamente pobres. Mas a Lei de Registros Públicos, quando foi regulamentar esse preceito constitucional, ampliou o direito de certidão, a primeira certidão de nascimento e a certidão de óbito, para qualquer pessoa ela tem que ser totalmente gratuita, tá bom? Eu lembro quando a minha filha nasceu, a Laura, fui fazer o registro dela no cartório de pessoas naturais e simplesmente não foi cobrado absolutamente nada. Entregou-se a documentação, lavrou-se a respectiva certidão de nascimento e não foi cobrado nenhum valor, tá bom? Independentemente de você ser pobre ou não. Mas, se a pessoa for pobre, além dessa primeira certidão que é garantida a todos, ele passa também aí a não ter a cobrança de qualquer outro valor em relação a essa certidão perante os cartórios, tá bom? Vamos lá, avançando aí, a alternativa D, a lei estadual que estabelece normas gerais a partir de lei federal vigente,
regulamentando o direito das pessoas pobres a efetivarem esses registros, bem como a obtenção das respectivas certidões. Então, na verdade, nós não temos aí esta obrigatoriedade, tá bom? Então, existe aí preceitos equivocados nessa alternativa. E a última, a lei estadual que, amparada em norma geral federal, regulamenta o direito das pessoas pobres a efetivarem esses registros, bem como a obtenção das respectivas certidões, exigindo que a condição de pobreza seja comprovadamente documentada, comprovada por documento. Como eu lhe falei, a pobreza não precisa ser necessariamente comprovada por documento, porque a Constituição fala que eles têm que ser reconhecidamente pobres, sendo que, por óbvio, a principal forma de demonstração da pobreza é, sem dúvida, o documento, tá bom? Belezinha, questão tranquila aí, questão legal, é boa para revisar a questão dos nossos remédios gratuitos e os institutos que o nosso poder constituinte originário prestigiou à sociedade por meio da gratuidade, tá bom? Vamos lá, próxima questão aí, vamos prosseguindo aqui. Vamos avançando aqui, eu tô vendo aqui no chat o pessoal perguntando aí da nossa revisão que vai ser sábado, tá bom? Normalmente o Nova deixa aí essas aulas gravadas, tá bom? Mas eu não sei como é que vai acontecer, eu sei que o evento vai ser longo, acho que vai ser umas 7, 8 horas de evento aí, ele vai começar às 7 da manhã e vai até o final. O professor já sabe a hora que vai entrar no evento, eu falo para você aí no final da nossa live o horário que o professor vai ingressar, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí no nosso conteúdo. Próxima questão aqui, questão legal, vamos lá. Um funcionário público que atua há mais de 25 anos na área técnica da Secretaria de Finanças de um município, informação importante, ó, ele atua na área técnica, tendo em vista a sua experiência prática na gestão pública, tem a intenção de lecionar numa universidade pública. Entretanto, ficou com dúvida se poderia exercer, ao mesmo tempo, 2 cargos públicos. Com base no capítulo 7 da Constituição, que versa sobre a administração pública, é correto afirmar. Na verdade, a questão aqui não falou de qual dos títulos ela está falando, né? Mas tudo bem, vamos dar aí uma desculpa aí para o nosso examinador. Vamos lá. Antes de você adentrar nessa questão, eu preciso aí que você tenha em mente o dispositivo no artigo 37, inciso 16. Esse artigo 37, inciso 16, ele é importante. Volta e meia ele aparece na banca da VUNESP, tá bom? E ele fala daquela questão onde será permitido à pessoa, o nosso agente público, o nosso servidor, ele acumular cargos. Vamos lá, vamos verificar quais as situações permitidas. Vamos lá. Regra. Vamos começar aqui, ó. Vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então essa é a regra. É proibido que seja acumulado aí 2 ou mais cargos públicos. Mas você, um bom estudioso do direito, sabe que toda regra comporta pelo menos uma exceção. Nesse caso, nós também temos 3, tá bom? Quais são as exceções? Vamos lá. Só que antes de você estudar as exceções, eu preciso te ressaltar aqui um ponto importante, ó. Tem que haver compatibilidade de horário, de horários, tá bom? Agora vamos lá, te dar uma dica aqui para a prova. Dá uma olhadinha. Quando você olha para os nossos estatutos, as normas administrativas, elas limitam o trabalho do servidor, via de regra, 40 horas semanais, tá bom? Essa é a limitação que o servidor pode ficar dentro da própria administração. Agora toma cuidado. Quando nós falamos de cumulação de cargos, o que a Constituição nos traz é uma limitação de cargos. Ou seja, o agente público só pode ter 2 cargos. Ele não pode ter 3, não pode ter 4, ele pode ter apenas 2. Mas eu gostaria de ressaltar que não existe limitação de horas para as pessoas que exercem 2 ou mais funções públicas, 2 funções públicas, porque a Constituição só exige compatibilidade de horário e não que exista uma limitação de horário. Então perceba,
Se você pega um técnico que trabalha na repartição e exerce, por exemplo, o cargo de professor, ele, não raro, ele vai ter 40 horas dentro do setor técnico, mais 20 horas de docência. Ou seja, essa pessoa normalmente ela vai trabalhar em média 60 horas por semana. E não é proibido, porque a Constituição não limita a quantidade de horas, sim, mas apenas exige que haja a sua compatibilidade, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha, vamos verificar aqui quais são as situações que podem acumular aqui os nossos cargos. A linha A, primeira situação, é a acumulação, onde eu vou ter 2 cargos de professores, então você pode acumular 2 cargos de docentes, tá bom? Depois, um cargo de professor e outro técnico e científico, que é a situação do nosso problema. Ele se enquadra exatamente nesta questão da linha B. E por último, 2 cargos ou empregos privativos da área de saúde, com profissões regulamentadas. Então, 2 cargos de médico, 2 cargos de enfermeiro e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas. Vamos lá, dá uma olhadinha, quais são aqui as alternativas que nós vamos olhar. Vamos lá. Letra A. Havendo compatibilidade de horário, ele pode exercer 2 cargos na administração pública? Opa, tá simpática, tá interessante. Vamos ver as outras. É verdade a acumulação remunerada de cargos públicos e, portanto, deve escolher um dos cargos? Não, está errado. Não vamos colocar aqui, senão eu penso que essa é a alternativa que eu assinalei. Vamos lá, letra C. Em função do tempo de serviço, o funcionário poderá exercer a docência, mesmo que em horário de expediente, desde que seja compensado. Não, na verdade, tem que haver compatibilidade de horário, não pode exercer as 2 funções ao mesmo tempo. Se exercer as 2 funções ao mesmo tempo, pode ser que esse servidor venha responder por improbidade administrativa, tá bom? Pode acontecer isso aí, da banca fazer alguma questão para você neste sentido. Vamos lá. Próxima figura aqui, ó. É preciso estabelecer junto à chefia da Secretaria de Finanças um acordo que torne compatível o exercício da docência? Não, na verdade não precisa fazer acordo nenhum, tá bom? Depois disso, o funcionário poderá exercer a docência desde que seja uma disciplina compatível tecnicamente com o seu cargo atual na gestão pública. Na verdade, não tem que ser compatível com o seu cargo atual, tem que ser compatível com aquilo que ele domina, os assuntos que ele domina dentro da administração, tá bom? Então, não temos outra alternativa mais perfeita do que a nossa alternativa A, tá bom? Então, a alternativa A é a nossa alternativa top aqui para nós, tá bom? Vamos lá, avançando aí nos nossos estudos, falando aqui da nossa próxima questão. Essa questão aqui também é muito interessante, eu vou abordar com você aqui o mandato de segurança, é um dos remédios constitucionais. Isso é um ponto que eu estou antecipando para você, se você for assistir a nossa revisão de véspera, eu vou falar para você, sempre é importante para a prova da VUNESP saber de cabeça os remédios constitucionais administrativos e os remédios constitucionais judiciais. A VUNESP sempre cobra muito isso do candidato. Então, se você está se preparando para o TJ, faça a revisão desse tópico, ela é importante para você, tá bom? E para te auxiliar um bocadinho aí, o professor vai tratar de uma questão de MS, tá bom? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Com relação ao procedimento de mandado de segurança individual e coletivo, assinale a alternativa correta. Então perceba, o mandato de segurança, ele vai assegurar a existência de um direito líquido e certo, que é um direito onde o indivíduo consegue comprovar por meio de documentação, existe um juízo de certeza acerca da existência daquele direito, acerca da existência daquela questão, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Gustavo falou, professor, por que a alternativa que diz que entrar em acordo com a administração
sobre o horário está errada. Gustavo, por que ela disse que está errada? Por que essa questão está errada? Eu só vou voltar aqui para os nossos colegas acompanharem, tá bom? Então eu só vou compartilhar a nossa tela. O Gustavo está fazendo pergunta aqui desta última alternativa. Ó, essa alternativa. O funcionário poderá exercer a docência desde que seja... Opa, essa não, perdão, é a D, desculpa. É preciso estabelecer junto à chefia da Secretaria de Finanças um acordo tornando compatível o exercício da docência. Então perceba, não há necessidade de ter acordo para deixar possível o exercício da docência, assim como não é possível a existência de acordo fixando aí o horário de expediente. Porque no mesmo horário de expediente do seu serviço técnico ou científico, ele não pode estar trabalhando, tá bom? Eu lembro quando eu comecei a lecionar, isso em 2011, eu era funcionário, o meu horário do exercício da função era das 8 às 17, das 8 às 17. E eu exercia a função de professor a partir das 19 até as 22 ou 22h30, dependendo de onde eu estava lecionando, tá bom? Então essa questão da compatibilidade horário é o ponto mais importante quando nós falamos aí da possibilidade de existência desta questão relacionada ao exercício de duas ou mais funções, tá bom? Vamos lá. Vamos avançando aí no nosso estudo. Quando nós falamos do mandato de segurança, nós temos que comprovar esse direito líquido e certo por meio de documentos, um direito que pertence àquela pessoa, onde o juiz não precisa fazer uma análise profunda, ele não precisa fazer aí uma apreciação profunda daquele conhecimento, daquele instituto do qual você está levando a sua apreciação. Vamos lá. Entretanto, além do mandato de segurança individual, que é esse daqui, ó, que é o MS individual, que é o objeto da nossa questão, eu vou ressaltar para você o mandato de segurança coletivo, tá bom? O MS coletivo ele é importante por conta de quem pode impetrar esse MS dentro do nosso ordenamento. Então vamos lá. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por, primeiro, partido político, com representação no Congresso Nacional. Não esqueça, não basta ser partido político, ele tem que possuir uma representação no Congresso, ou seja, ou um deputado federal ou um senador. Um deputado federal ou um senador já basta, tá bom? Depois nós temos aqui, ó, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. São as duas figuras, as duas instituições que podem fazer aí a impetração do mandato de segurança coletivo, tá bom? Agora, essa questão ela é boa para fazer revisão de mandato de segurança. Se você acompanhou as minhas aulas lá de mandato de segurança, você viu que elas estão completinhas aí, abordando toda a regulamentação do MS, e você vai lembrar isso aqui com muita facilidade. Tô vendo aqui o pessoal pedindo um abraço aí para a cidade de Embu das Artes. Gosto muito aí da cidade de Embu aí, as feiras que vocês possuem aí, é muito legal aí. Um forte abraço para você, de pessoal de Embu, e para todo mundo que está nos assistindo também, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí nos nossos estudos. A alternativa A. O pedido de reconsideração na via administrativa interrompe o prazo de 120 dias para a propositura da ação. Então, na verdade, esse pedido de reconsideração, ele é possível ter, tá bom? Dependendo do caso, muitas vezes nós fazemos esse pedido de reconsideração à autoridade coatora, mas esse pedido de reconsideração, ele não interrompe o prazo de 120 dias para a impetração do mandato de segurança, tá bom? Vamos lá. Então essa alternativa está errada. Próxima. É possível contra decisão judicial transitada em julgado? Perceba, toma cuidado, não existe mandato de segurança contra a decisão transitada em julgado. Se a decisão é transitada em julgada e for na área civil, eu vou buscar ação rescisória. Se for ação transitada em julgada na área criminal, eu vou procurar ação de revisão criminal, tá bom? Então a ação rescisória ou a revisão criminal são os caminhos para desconstruir a figura do trânsito em julgado, não por meio de mandato de segurança, que está errado. Próxima questão aqui, ó. O ingresso
de litisconsorte ativo será admitido até o despacho de saneamento do processo. Litisconsorte são várias pessoas atuando no mesmo polo, tá bom? Nesse caso, ela vai ser admitido, realmente admitido, mas não no despacho saneador do processo. E você que está estudando o Código de Processo Civil, você sabe o que é o despacho saneador, tá bom? Em que pese também existir no processo penal, nós temos aqui uma incidência muito pequena. Isso aqui cai muito no processo civil. Na verdade, esta admissão do litisconsorte vai ser possível até o despacho da petição inicial. Depois disso, não será mais admitido, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos este elemento. Vamos lá, próxima alternativa aqui, ó. O mandato de segurança coletivo induz litispendência para as ações individuais. E aqui parece que você está tendo aula de processo civil, não é isso? Litispendência, professor, existe aqui no direito constitucional. Às vezes você se depara com essa situação. Então, litispendência são mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido, tá bom? Nesse caso, olha o que nós vamos lembrar aqui, ó, o mandado de segurança, ele realmente faz coisa julgada, tá bom? Mas vai existir essa coisa julgada apenas em relação aos membros do grupo ou categoria que o nosso impetrante ajuizou a ação. Entretanto, o mandado de segurança coletivo não induz, tá bom? Não induz litispendência em relação às ações individuais. Então, aqui está errado. E aqui, depois, nós temos a última alternativa, que, a bem da verdade, só pode ser ela correta, não é isso? Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Isso aqui é um ponto importante. A autoridade coatora, ou seja, aquele que praticou o ato arbitrário, o ato abusivo, que cerceou o exercício do direito líquido e certo, ele pode ser condenado nessa ação de mandado de segurança e ele pode ter o interesse de recorrer, tá bom? Então, às vezes, essa autoridade aí, ela passa a ter esse interesse de recorrer, tá bom? Então, não esqueça disso, é um tópico aí, um ponto importante que a autoridade coatora também pode recorrer do mandato de segurança, tá bom? Então vamos lá. Um outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar para você, que também passa a ser relevante no nosso cenário aqui jurídico, é o mandado de injunção, o famoso MI, tá bom? Lembrando que o mandado de injunção, ele é pago e você precisa de advogado para interpor. Por que eu ressalto para você o mandado de injunção? Durante as nossas aulas, até o ano passado, eu falava o principal exemplo de mandado de injunção é aquela situação onde os servidores públicos querem fazer greve, mas não existe a regulamentação de greve para o serviço público. Então, o mandado de injunção era a ferramenta adequada para que o agente público, o agente público exercesse aí o seu direito de greve. Mas, o ano passado, o STF fez uma decisão importante, do qual ele determinou a aplicação da lei de racismo a situações de discriminação homofóbica e discriminação por transfobia. Então pode ser que a VUNESP cobre alguma coisa de você nesse sentido, antenada aí à posição do STF, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos lembrar aqui do mandado de injunção? Conceder-se-á o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável, ou seja, torna impossível o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ou seja, nesse caso, nós temos aquilo que nós chamamos de mora administrativo, ou seja, a administração pública, ela simplesmente não exerceu a sua função. Aqui, quando eu digo administração pública, não é o poder executivo, mas a administração na sua concepção mais ampla, falando especificamente do poder legislativo, nesse caso,
quase sempre representado pelo Congresso Nacional. Ora, desde 1988, com a edição da nossa Constituição, os nossos parlamentares não tiveram tempo ainda de regulamentar todas as questões que são importantes para a sociedade, por isso que o STF acaba tendo aí que decidir o mandado de injunção por conta desta questão, tá bom? Então lembra aí do mandado de injunção para a sua prova. Ele pode ser aí importante, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Próxima questão aqui, essa questão também é bem legal. O reconhecimento do direito fundamental à nacionalidade traz como consequência, entre outros. Então, o direito à nacionalidade aí é importante, e dessa questão da nacionalidade você traz aí uns pontos que também está tendo bastante discussão aí. Você viu aí a questão dos refugiados, principalmente lá do regime do Talibã, do Afeganistão. Recebemos aí recentemente juízas que eram perseguidas pelo regime do Talibã, vieram para o Brasil pedindo aí apoio do Brasil para ficar aqui. Então, os refugiados é importante. Nós temos aqui a questão dos apátridas, são as pessoas que não possuem qualquer nacionalidade. Então esse assunto aqui é interessante. E além disso, a VUNESP ainda cobra a questão dos brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, tá bom? Então são tópicos aqui relevantes para a nossa prova, mas essa questão ela vai falar da seguinte situação. Vamos lá. A exigência em prol da concessão da nacionalidade ao estrangeiro quando houver dúvida. Então, peraí, quando nós olhamos para o brasileiro, nós temos dois tipos de brasileiros, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. A bem da verdade, os brasileiros naturalizados, eles nada mais são do que o estrangeiro que passou a adquirir, por algum dos motivos previstos no seio constitucional, a nacionalidade brasileira, tá bom? Então, olha que interessante essa questão que a VUNESP elaborou, ó. A exigência em prol da concessão da nacionalidade ao estrangeiro quando houver dúvidas. Ora, se você tem dúvidas acerca de alguma qualidade para a concessão da nacionalidade, você vai fazer a interpretação em favor do indivíduo, em favor do ser humano, assegurando a esse indivíduo a nacionalidade, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Depois disso, nós temos aqui, ó, a perda, alternativa A, eu não tenho certeza se está certa, mas ela está interessante, vamos deixar ela de lado, tá bom? Então, vamos deixar ela de lado aqui, vamos verificar aqui uma outra possível questão. Vamos ver aqui a B. Que a perda da nacionalidade seja efetivada de modo a não favorecer a manutenção do vínculo, desconsiderando a vontade do indivíduo. Então, peraí, quando existe a perda da nacionalidade, eu vou ter a decisão no sentido de não manter qualquer vínculo, desconsiderando a vontade do indivíduo? Não, é direito fundamental. Então essa questão aqui ela está equivocada. Vamos lá. A alternativa C. O poder do Estado de obtenção de obstar o desejo do indivíduo de renunciar ou mudar de nacionalidade. Perceba, o Estado não pode impedir o indivíduo de renunciar ou não pode impedir o indivíduo de mudar a sua nacionalidade, tá bom? Então tá errada. Vamos lá. Alternativa D. A relativização das regras da anualidade eleitoral. Não existe relativização, tá bom? Na verdade, não tem. Depois, ser pressuposto básico para obtenção da condição de cidadão. Ou seja, estrangeiro não pode exercer direitos políticos. Na verdade, estrangeiro pode exercer o direito político se ele adquirir a nacionalidade. Então, por que eu trouxe essa questão para você e por que ela passa a ser aqui tão interessante para a nossa aula de hoje? Perceba, a própria alternativa A é a resposta correta. E aqui é para te dar uma dica para a sua prova. Preste atenção, quando você for fazer prova da VUNESP, você não consegue saber todas as respostas. É humanamente impossível você memorizar tudo, mas você pode conseguir acertar tudo, tá bom? Quando você for fazer a prova da VUNESP, se atente aos detalhes, se atente aos conteúdos que você estudou e busque as contradições. Tradicionalmente, das 5 alternativas, você elimina 3 numa primeira leitura. Você vai ficar na dúvida entre 2. Não saia lá que nem um taradão.
chutando, lendo qualquer coisa. Ela tenha calma. Fazer a prova, elaborar e resolver prova é algo de inteligência. Então, se você ficou com dúvida, deixa aquela questão de lado, vá para outra questão, pense, deixa o seu subconsciente trabalhando com esse conteúdo para que você consiga aí responder as questões, tá bom? Então, vamos lá. Avançando aí na nossa próxima questão. Vamos lá. Próxima questão aqui, nós vamos falar sobre uma situação hipotética. Vamos lá, vamos lá. Marlon, brasileiro nato e é jogador de futebol. Em função de sua profissão, foi transferido para jogar na Ucrânia. Alguns meses após sua chegada, o time ao qual estava vinculado exige que ele se naturalize ucraniano, como condição para permanecer jogando e cumprindo ao seu contrato de trabalho, tá bom? Vamos lá. Nesse caso em específico, a respeito do quanto disciplinado pela Constituição Federal acerca dos direitos da nacionalidade, é correto afirmar que... Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, ó. Alternativa A, vamos ver. Ao adquirir voluntariamente uma nova nacionalidade, Marlon perdeu automaticamente a nacionalidade brasileira? Peraí, ele adquiriu voluntariamente ou foi obrigado? Repare na questão, ó, dá uma olhadinha. Exige que ele se naturalize como condição para permanecer jogando e cumpra o seu contrato de trabalho. Ó, ou você se naturaliza ou você vai embora. Então não houve vontade aqui, foi obrigado, tá bom? Foi no fórceps. Vamos lá. B. Ao adquirir a nova nacionalidade, Marlon perderá a nacionalidade brasileira, desde que por decisão do ministro da Justiça, após processo judicial que garanta o contraditório e ampla defesa. Completamente errado isso aqui. Não existe essa participação do ministro da Justiça nessa hipótese, tá bom? Vamos lá. Marlon apenas perderá a nacionalidade brasileira se, após retornar ao Brasil a qualquer tempo, não solicitar ao ministro da Justiça a requisição de seu direito de nacionalidade. Também não é o caso. Na verdade, aqui, a resposta ela é bem simples. Marlon, finge que você não viu, tá bom? Marlon manterá a nacionalidade brasileira e também terá a nacionalidade ucraniana. Então é caso aqui de dupla nacionalidade, ou como a doutrina chama de polipátrida, tá bom? Tratando-se de caso de dupla nacionalidade, uma vez que a aquisição da nacionalidade, da nova nacionalidade, decorreu de exigência para a condição de seu exercício desses direitos, tá bom? Então nossa resposta certa aqui, com certeza, é esta. Vamos lá. Marlon, na alternativa E, manterá a nacionalidade brasileira e terá a nacionalidade ucraniana, mas terá que retornar ao Brasil obrigatoriamente no prazo máximo de 10 anos, sob pena de perder a nacionalidade brasileira em definitivo. Na verdade, isso aqui não existe, é completamente errado, tá bom? Vamos lá. Esse assunto ele é tratado pelo artigo 12, parágrafo 4º. É um dos artigos aí que eu recomendo para você fazer a releitura nessas vésperas da nossa prova, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. São brasileiros, é o enunciado do 14, né? Isso aqui para nós não interessa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Essa é a regra. Se você adquiriu outra nacionalidade, você vai perder a sua nacionalidade brasileira. Regra. Mas você, na qualidade estudioso da ciência jurídica, sabe que toda regra comporta pelo menos uma exceção. E não seria diferente com a questão da nacionalidade. Aqui, ó, nós temos a exceção. Aqui nós vamos tratar a linha B, que responde à nossa pergunta. Salvo nos casos de impossibilidade de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanecer em território ou para exercício de direitos civis. Perceba, quando ele fala condição para permanecer no território, aqui também envolve o trabalho, tá bom? Que é o caso do nosso personagem da nossa questão, tá bom? Belezinha? Questão interessante aí para você fazer a revisão. Agora vamos lá.
Já que estamos falando de nacionalidade, eu preciso te chamar a atenção de um tópico que é importante também para a nossa prova. E a VUNESP já demonstrou em vários exames anteriores que ela cobrava isso. E você vai lembrar dessas palavrinhas aqui, ó, MP3. Lembra disso? A dica? mp3.com. Então nós estamos falando o quê? De brasileiros natos ocupando alguns cargos. Então perceba, existe circunstância onde só brasileiros natos podem ocupar alguns cargos públicos. E aqui surge para nós o famoso mp3.com, tá bom? Quais são os cargos privativos de brasileiro? Presidente da República e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Aqui eu preciso fazer uma ressalva. A pessoa pode ser brasileiro naturalizado, senador ou deputado, mas ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados nem do Senado Federal. Por uma questão simples, presidente da Câmara e presidente do Senado são linha sucessória do presidente da República, assim como os ministros do STF, tá bom? Então eles são linha sucessória do presidente. Também não pode ter brasileiro naturalizado sendo ministro do STF. As carreiras de diplomatas também são ocupadas só por brasileiros brasileiros natos. Oficiais das Forças Armadas, só brasileiro nato, e ministro do Estado da Defesa, ministro da Defesa. Toma cuidado, é só o ministro da Defesa, tá bom? A sua prova costuma colocar o ministro da Justiça. Ministro da Justiça pode ser brasileiro nato ou naturalizado, não tem problema, mas só o ministro da Defesa que vai estar nessa situação. Vamos lá. Uma ressalva aqui para você, a nossa Constituição, ela proíbe a distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, feita pela lei infraconstitucional. Então a União, Estado, Município e Distrito Federal não pode trazer distinções nem preferência entre brasileiros natos e naturalizados, mas quando a própria Constituição faz essa distinção, isso não gera discriminação, não gera nenhum tipo de abuso, porque esse preceito de prestigiar os brasileiros natos em detrimento dos naturalizados é a vontade do poder constituinte originário, que é ilimitado e incondicionado. De tal forma, não há que se falar em ofensa ao preceito constitucional ou um dispositivo constitucional proveniente do poder constituinte originário que seja inconstitucional. Isso não existe. Então, quando a distinção é feita pela própria Constituição, não há que se falar nessa distinção, tá bom? Belezinha até aqui? Tudo tranquilo? Então vamos avançando aí no nosso conteúdo. Próxima questão aqui, muito legal também. Vamos lá, ó. A Constituição Federal, dentre outras, a Constituição Federal prevê, dentre outras, as seguintes sanções pela prática de atos de improbidade administrativa. E aqui eu preciso te fazer uma ressalva, tá bom? A lei de improbidade administrativa aparece na sua prova. Ela pode aparecer junto com a Constituição, por exemplo, porque isso é tratado e abordado pelo artigo 37 da nossa Constituição. Então vamos lá, dá uma olhadinha. Nós vamos ter aqui as nossas alternativas, no total 5. Cassação dos direitos políticos e perda da nacionalidade, suspensão dos direitos políticos e confisco dos bens, perda da função pública e indisponibilidade dos bens, perda dos direitos políticos e ressarcimento ao erário, e nós temos aqui perda da função pública e confisco dos bens. Só vou dar uma dica para você aqui, ó. Não existe no nosso ordenamento jurídico o confisco, tá bom? O confisco, ele não pode ter aí para nós, tá bom? Então, essas duas alternativas aqui você já elimina só de olhar para a questão. Agora, esse preceito, ele é disciplinado pelo artigo 37, tá bom? Pelo artigo 37, parágrafo 4º. E tem a seguinte redação, ó. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. O que a sua banca fala? Olha, presta atenção no que a VUNESP fala, olha como ela é maldosa. Ela fala perda dos direitos políticos. E a VUNESP vai falar também, ó, em suspensão do exercício da
função pública. A VUNESP é maldosa, então não esqueça, não há que se falar em perda dos direitos políticos. Nós vamos estar falando da perda do cargo. Só para você ver como isso é verdade, ó, eu vou apagar aqui só para você ver como isso é verdade, ó. Dá uma olhadinha. Aqui ela falou da perda da função, aqui ela falou da suspensão dos direitos políticos, aqui ela falou da perda dos direitos políticos e aqui ela falou da perda da função. Você viu? Aqui também, ó, perda da função pública. Você percebe que ela vai ficar brincando com você com trocadilhos, tá bom? Ele vai estar trazendo aí para nós esta questão aqui relacionada ao trocadilho das alternativas. Então não esqueça, é suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, tá bom? Além disso, você tem a indisponibilidade dos bens, que é uma medida cautelar, do qual o Ministério Público vai pedir para o Judiciário para não permitir que o nosso agente público ou particular, ele simplesmente aí não possa dispor dos próprios bens, haja vista a necessidade de ressarcimento ao erário, tá bom? E ainda é possível que tenha a ação penal cabível. Diante de toda essa explicação, nossa única resposta certa aqui é a alternativa C, C de Charlie, tá bom? Resposta correta aqui é a alternativa C. Perfeito? Perceba, toma cuidado com a prova da VUNESP, você que está estudando para a banca, acredito, não sei se é a primeira vez que você faz concurso ou não, a banca VUNESP, ela faz trocadilhos, ela troca o texto legal. Então é importante você memorizar o texto de lei e infelizmente não existe técnica melhor do que a repetição, a leitura reiterada do dispositivo constitucional, mas você vai perceber que a VUNESP, ela inverte expressões, inverte trocadilhos, tá bom? Na nossa revisão de véspera, que vai acontecer no dia 30, começando às 7 horas da manhã, então não vai perder, não vai acordar tarde aí, não vai perder a revisão de véspera. 7 horas da manhã, então você vai perceber lá que eu vou trazer para você algumas questões, alguns pontos onde a VUNESP faz trocadilho com vocês, tá bom? Belezinha? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Resposta certa da nossa questão, alternativa C. Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. O senhor X foi aprovado em concurso público e nomeado para exercer cargo de provimento efetivo. Vamos lá. Após 3 anos de efetivo exercício, o senhor X adquiriu estabilidade e poderá perder o cargo apenas em razão de, vamos lá, 5 alternativas: de instauração de inquérito policial, de instauração de inquérito civil pelo Ministério Público, de decisão proferida em processo de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para tal finalidade, e da decisão de processo administrativo em que tenha sido assegurada a ampla defesa. E por último aqui, ó, decisão de segunda instância confirmatória de sentença judicial que determinou a sua demissão. Então vamos lá. Esse preceito é tratado pelo artigo 41 da nossa Constituição Federal e ele é um artigo importante para nós. Por que ele é um artigo importante? Porque ele fala as situações onde o servidor que é estável, ele perde o seu cargo. Então, lembrando que o servidor estável, ele vai adquirir a sua estabilidade, ou seja, sair do estágio probatório após 3 anos, tá bom? Nós temos aqui as seguintes situações, são 3 hipóteses. Em virtude de sentença judicial transitada em julgada, então sentença judicial com trânsito em julgada ele pode perder, mediante processo administrativo que lhe assegure ampla defesa. E aqui toma cuidado, muito cuidado, porque o texto constitucional só fala da ampla defesa, ele não fala do contraditório, tá bom? Toma muito cuidado com isso aqui. É um detalhe, é uma sutileza. A jurisprudência entende que tem que assegurado também contraditório, mas o texto constitucional só fala em ampla defesa. Cuidado com pegadinhas aqui, tá bom? E por último, mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada também a ampla defesa. Então, nesses termos, nós temos aqui a nossa resposta certa. A nossa resposta certa é a alternativa D, de decisão em processo administrativo em que tenha sido assegurado a ampla defesa, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui
mais uma questão aqui para tratar desse assunto, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos avançando. Próxima questão aqui, ela fala o seguinte, ó. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade policial? Não, tá errado. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário exercício da profissão? Tá simpática, deixa de lado. Não haverá prisão civil por dívida, salvo de responsável pelo inadimplemento de obrigação tributária. Opa, tá errado. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, vedando-se ao proprietário a indenização anterior. Na verdade, ele terá direito, né, à indenização anterior. E, por último, a criação de associação e de cooperação dependerá de autorização do Poder Judiciário? Na verdade, não dependerá. Questão tranquila aqui, questão fácil. Resposta certa, letra B, B de bravo, tá bom? Letra B aí é a resposta certa. Vamos lá, acho que dá para fazer mais uma aqui. Vamos fazer mais uma aqui sobre o Herculano. Vamos lá. Herculano é cidadão estrangeiro, residente no Brasil, tá bom? Residente no Brasil, e buscou obter administrativamente informações relativas à sua pessoa, constante de arquivos da prefeitura. Mas esta se recusou a fornecer informações solicitadas. Nessa situação hipotética, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que Herculano, vamos lá, qual é a nossa resposta certa? Poderá impetrar habeas data para obter judicialmente as informações pretendidas. Opa, essa daqui tá simpática. E ela tá tão simpática que ela é, por óbvio, aqui a nossa resposta certa, tá bom? Então ela ainda é nossa resposta certa, tá? Então vamos lá, vamos lá. Vamos ver as outras alternativas só para ver o erro. Deverá ajuizar pessoalmente mandato de segurança. Mandado de segurança não garante acesso à informação pessoal. Ó, uma dica para você aqui, ó, dica derradeira, tá bom? Quando você falar em acesso à informação pública, se eu estou pedindo informação pública à administração e ela se recusa a me dar, eu vou ajuizar, vou impetrar, na verdade, o mandado de segurança. Se eu peço uma informação pessoal e ela se recusa a me dar, eu vou impetrar habeas data, tá bom? Toma cuidado aí com essa pegadinha na sua prova, tá bom? Tranquilão? Vamos avançando aqui só para finalizar essa questão por conta do adiantado da hora. Tem à sua disposição mandado de junção, que poderá buscar uma decisão judicial que lhe garanta o acesso às informações. Mandado de injunção é o remédio certo? Próprio que não. Depois, a alternativa D, deverá pedir a um brasileiro que em seu nome promova o pedido administrativo de certidão junto à prefeitura. Não existe isso. O próprio estrangeiro pode solicitar isso, tá bom? Alternativa E, nada poderá fazer por ser cidadão estrangeiro, não podendo, portanto, ter acesso às informações pretendidas. Completamente errado, tá bom? Na verdade, já existem várias decisões do STF, inclusive isso aqui é objeto de questionamento, tá bom? Junto à banca Vunesp, de que o nosso Estado, eu falo assim, a administração pública, não pode fazer distinções entre brasileiros e estrangeiros, tá bom? Então, o estrangeiro que está no Brasil, residente ou não, ele vai ter acesso a toda a estrutura dos direitos fundamentais, tá bom? Então essa informação aqui, ela é extremamente importante para você que está nos acompanhando, tá bom? Então, só para fechar aí essa questão, tá bom? Não esqueça, nós vamos ter aí a revisão de véspera, que vai ser realizada no dia 30 de outubro,
no sábado, semana que vem, que é véspera da sua prova, por isso revisão de véspera, e vai começar às 7 horas da manhã, tá bom? Não perca esse evento, o evento vai ser muito legal, o Nova tá dando uma atenção enorme aí, vão estar todos os professores que você teve aula aí, nessas lives que nós realizamos aí durante todo esse período da abertura do edital. Se você que adquiriu aí o curso do Nova, você vai ter aí aula ao vivo com os professores, o professor Irineu vai estar presente, eu vou ingressar, salvo engano é 8 ou 8h15, tá bom? O pessoal do marketing aí, ele me enviaram o horário, mas salvo engano é 8 ou 8h15 que o professor vai ingressar, tá bom? Da manhã, o professor vai entrar bem cedinho aí para participar dessa live com você, então eu aguardo você nesse evento, tá bom? Não esqueça, vai ser às 7 horas da manhã no canal do YouTube do Nova. Além disso, se você curtiu a nossa live, deixa o like aí pro professor, eu vi que tem bastante alunos aí assistindo, acompanhando aí a nossa live. Fico bastante feliz aí pela participação de você até agora aí, espero que você tenha gostado, e para o professor foi um prazer inenarrável é estar com você aqui esta noite. E siga também o professor nas redes sociais, tá bom? Eu vou mandar aqui o link para você. Se você não conseguir ver, basta você voltar aí no nosso chat, você copia esse link, joga lá no Google, aí você vai acessar aí as redes sociais do professor. O professor tem um canal do Telegram lá exclusivo, onde eu disponibilizo aí todas as matérias lecionadas pelo professor, tanto nos cursos preparatórios quanto também na universidade, tá bom? Então, prazer ter você conosco aqui essa noite, agradeço aí a participação, fiquem com Deus, nos encontramos no próximo evento. Forte abraço, tchau, tchau!